B. Doenças do coração. Responsável maior pela circulação sanguínea em todo o corpo, avarias nele sugerem que atos negativos, ódio, vingança, usura, crueldade etc., podem ter produzido excesso de hormônios, que, ao se misturarem com as correntezas do sangue, adulteraram-lhe a química equilibrada, causando sobrecarga para a recomposição da normalidade, e mais, ainda nesse contexto, com as glândulas produtoras dos vários hormônios tendo que trabalhar em desatino, não será complicado aceitar que em sua sede física surjam tumores malignos. C. Doenças da respiração e digestão. As anomalias põem uma descoberto grave desrespeito, quem sabe, com relação ao tabagismo, toxicomania ou ingestão excessiva de alimentos, ainda que, reflexo de vidas anteriores ou de há pouco. D. Deficiências físicas ósseas. Tais anormalidades, de difícil trato ou cura, colocando o indivíduo numa vitrine eterna do seu problema, ora despertando compaixão, mas quase sempre dificuldades sociais de toda a monta, inclusive repúdio, parecem indicar que aqueles que as carregam trazem do passado um passivo de ações que levaram muitos dos seus semelhantes a grandes humilhações públicas. 6. Todos os doentes estão em provas ou em expiações. R. Não necessariamente. Convém aqui repetir que as conjecturas ora feitas não partem de certeza, mas de uma tentativa de aproximação da lei de causa e efeito. Muitas vezes, nas patologias citadas, são encontrados espíritos elevados que, voluntária e missionariamente, a elas se submetem numa existência terrena para poderem aproximar-se dos que as sofrem. Dessa forma, atuam como antenas receptoras das bênçãos balsâmicas, constantemente fluindo de Jesus e seus siderais auxiliares, transferindo-as, por ação magnética de alto efeito, àqueles irmãos em duros embates expiatórios. 7. Dentro de uma visão abrangente, quais os antecedentes que levam um espírito a reencarnar com programação profissional voltada para a área médica? R. Curar doentes, antes de tudo é auto de amor. A atividade médica, precisamente, visa eliminar a dor, em ações preventivas ou curativas. A contínua tendência explícita para a carreira médica pode traduzir resgate ou missão. No primeiro caso, não se deverá, em diagnóstico apressado, nem sequer conjecturar que os médicos, ao suprimirem a dor e doenças, estão no exato contrafluxo de ações em vidas passadas, quando eram ou foram agentes causadores delas, no próximo. Não. Não se cometa essa aleivosia, não obstante, estará sim em resgate de faltas, quando sujeito a enormes vicissitudes no desempenho da sua tarefa, realizando-a por meio de duríssimas lutas. Já no segundo, espíritos adiantados no bem, geralmente sob supervisão espiritual superior, trilham a área médica na vida física, acrescentando benéficas descobertas que irão auxiliar milhares, se não milhões de enfermos no mundo todo. Tal é o caso, por exemplo, do surgimento das vacinas, das técnicas cirúrgicas avançadas, da atualização de diagnósticos mais precisos, alguns deles com auxílio da informática etc. 8. Qual a visão espírita da medicina? R. Bênção divina, tanto no plano espiritual quanto no terreno. 9. Medicina no plano espiritual? R. Sim. Normalmente é de lá que fluem as benesses para a terra. 10. O que dizer das cirurgias espirituais, às vezes invasivas, com instrumentação, realizadas quase sempre fora de centros cirúrgicos e sem as condições legais, com a ausência de asepsia? R. Para os males do corpo material, a medicina terrena, nos hospitais, para os problemas espirituais, a fluidoterapia, a evangelioterapia e principalmente a reforma íntima, nos centros espíritas, os 2 primeiros tratamentos, algumas vezes por semana e, em todo lugar e sempre, o terceiro. 11. Quanto à doação de órgãos, há alguma nota específica na codificação do Espiritismo? R. Não, não há. Contudo,
podemos perfeitamente entender que não poderia mesmo haver, posto que a medicina do século XIX não dispunha dos meios atuais para utilizar, em série, tal atividade, aproveitamento de órgãos vitais. Sem apelar para sofismas, podemos inferir que, se os espíritos que intuíram Allan Kardec transmitissem-lhe notas sobre o tema, isso seria tão impróprio quanto, por exemplo, um fabricante de aviões a jato doar um deles a uma humilde aldeia de pescadores, situada entre o mar e montanhas, sequer sem área adequada à construção de um aeroporto. Como demonstrativo da sabedoria dos espíritos e da prudência didática e moral de Kardec, no capítulo Ele de a Gênese, explana-lhe longamente quanto à estreita ligação da doutrina espírita e da ciência, paralelas, ambas progressivas, nelas e delas sempre surgindo novas revelações espíritas. Enquadramos as doações de órgãos no andamento progressivo preconizadas pelo mestre Lyonês. 12. Como extensão da pergunta anterior, na codificação há considerações sobre os transplantes. Aqui, precisamos acoplar os dois procedimentos. Se o primeiro, a doação, sugere um ato de amor, deduz-se a existência do segundo, o transplante. Nessa tônica, ambos não são excludentes. 13. Qual a diferença da doação inter-vivos para a doação após morte? Podemos detalhá-las? Doação inter-vivos, de órgão, ou de parte de órgão, que não irá prejudicar a qualidade de vida do doador. Exemplo, doação de um rim, de medula, de parte do fígado. Como esclarecimento, citamos que o fígado é o único órgão que se regenera. Assim, tanto o doador quanto o receptor, dentro de algum tempo, estarão com as partes divididas, a que permanece no doador e a que é transplantada, completas. Doação após morte. Podem ser utilizados coração, fígado, rins, pulmões, córneas, pele, pâncreas e até ossos. 14. O que leva alguém a ser doador, em uma ou outra dessas duas maneiras de doar e como e quando se efetuam? O móvel da doação só pode ser o amor. Se houver algum interesse, e infelizmente, em alguns casos não é doação, é mercantilismo. Outro não é o motivo pelo qual a doação inter-vivos, pela lei vigente, só pode ser efetuada entre parentes, sem risco de vida para doador e receptor. Isso objetiva a gratuidade e desencoraja o comércio. Visa a lei evitar o espúrio comércio de órgãos, que chegou a florescer, logo após os primeiros transplantes. Já a doação declarada em vida para o pós-morte, da mesma forma se evidencia em elevado grau de amor, de desprendimento total das coisas materiais, das quais o corpo físico é o bem mais sagrado, posto que é um verdadeiro empréstimo de Deus ao espírito para utilização durante um determinado tempo, fim do qual terá que o restituir à origem. A utilização e o emprego de alguns dos órgãos aproveitáveis requerem extrema urgência nas providências de captação. 15. No caso de aproveitamento após a morte sem a declaração em vida do doador, o que seria a doação presumida? Houve lei, já expurgada, preconizando o entendimento de que todos os que não se declarassem doadores, na morte, o seriam. Atualizado o conceito, atualmente ocorrerá a doação presumida quando alguém desencarnar e apresentar possibilidade de aproveitamento de órgãos, não havendo declaração em contrário em seu prontuário. Como sempre vem fazendo, os médicos, consagrando a ética, consultam os parentes, se eles confirmam que o falecido, em vida, manifestar o desejo de ser doador, apenas não o tendo oficializado, aí, então, o aproveitamento é realizado. 16. Qual a repercussão no perispírito, ou mesmo no espírito, ante a invasão do corpo físico, despojos, para aproveitamento de órgãos? A dor. Entre os espíritas, esse é o ponto crucial, ou, como se diz, o nó górdio da questão. Sabem os espíritas que o perispírito é a sede das sensações e assim, a eles, em particular, crentes da continuidade da vida no plano espiritual e da forma como se efetua o desligamento do perispírito, desate algo lento do cordão fluídico, surgem não poucos temores e, por conseguinte, objeções. O sábio espírito Emmanuel preconiza, por exemplo,
que, na opção da cremação, será aconselhável um interregno de 72 horas, entre a desencarnação e tal ato. E como os transplantes têm que ocorrer logo após a morte, em espaço de tempo não superior a 6 horas, no caso do coração, resta a pergunta: será que o perispírito do doador não irá registrar, de forma dolorosa, tal invasão? Dessa maneira, pela crença na continuidade da vida em plano diferente, os maiores doadores deveriam ser os espíritas. Contudo, é justamente entre eles que a lista se encolhe. Alongando um tanto as considerações, é necessário registrar que, embora verdadeiras as premissas das horas, num e no outro caso, jamais poderíamos nos esquecer do amor do Pai, abençoando os atos de amor dos seus filhos. Fé. Há de se ter fé inabalável de que numa doação será imediata a ação dos benfeitores espirituais, impedindo repercussões dolorosas no doador recém-desencarnado. Sem essa fé, aos espíritas especificamente, escassearão mesmo as doações post-mortem, pelo menos, da parte deles. Dezenas e dezenas de outras perguntas foram feitas pelo público presente, todas pacientemente respondidas ora pelos médicos, ora por espíritas. Como já era de esperar, a maioria das pessoas queria esclarecimentos quanto à situação do doador, no caso, desencarnado. Praticamente, esse tema ocupou todo o tempo reservado para os debates. O médico patologista, aquele a quem mais perguntas foram dirigidas, verificando o número de pessoas que apresentaram dúvidas, considerou por bem fazer uma breve explanação sobre a morte. Propôs-se a discorrer, de sua parte, quanto aos aspectos científicos, pedindo ao presidente do Centro Espírita que, a seguir, complementasse-o, apresentando os ensinos dos bons espíritos com base na codificação do Espiritismo. Assim, o Dr. Aderbal comentou: a medicina, hoje, contando com avançados recursos técnicos relativos à morte, tem como certeza médica, científica e legal, que uma pessoa é considerada morta em duas situações: falência total do encéfalo ou do cérebro. Primeira, morte encefálica, quando o indivíduo não registra, no eletroencefalógrafo, qualquer traço. Isso significa que, embora ainda haja sinais vitais em alguns órgãos, a conexão, ponte, encéfalo-cérebro está definitivamente eliminada. Jamais tal quadro se reverte. Obs, o encéfalo faz parte do sistema nervoso central e de seus envoltórios contidos na caixa craniana, incluindo o cérebro, cerebelo e bulbo raquidiano. 2. Morte cerebral, é aquela na qual o indivíduo igualmente não apresenta traços gráficos de atividade cerebral nem há mais qualquer sinal vital em nenhum dos seus órgãos. Dessa forma, em síntese, e com o máximo respeito ao Senhor da vida, podemos filosofar que a morte encefálica, engendrada nos meandros da suprema bondade e amor, evidencia a sabedoria do Pai, criando condições para o porvir da humanidade, quando chegasse a era dos transplantes, a nossa era. Passada a palavra para Humberto, este dissertou. Do ponto de vista espírita, também temos algumas ilações sobre a morte. Em primeiro lugar, para falar da morte, vamos falar da vida, lecionam os espíritos esclarecidos, a questão 344 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que a vida terrena se inicia na concepção, completando-se no nascimento. Além disso, acrescentam aqueles engenheiros da reencarnação que desde o nascimento somos assessorados espiritualmente por um protetor do mundo dos espíritos. Após ligeira pausa, prosseguiu. Fizemos este preâmbulo para demonstrar que a vida física não tem início rígido quando do primeiro vagido do bebê, que, embora sendo um instante de glória suprema do indivíduo, talvez possa expressar, num adeus, o sentimento de perda do sagrado e superprotetor ambiente em que estava e do qual saiu para ver a luz e trilhar um longo futuro de novos embates. Olhou por alguns instantes para o público e seguiu. Idêntico ao fenômeno da vida, inexoravelmente, há um outro, a morte. Há um paralelismo divino nesses fenômenos. O reverso da vida física é a morte, mas, por outro lado,
O nascimento do bebê talvez possa ser considerado como o reverso da vida no plano espiritual. É comum os desencarnantes, grande parte deles, emitirem um suspiro, que tanto pode significar um atestado de alívio quanto a tristeza de um adeus. Em um e outro caso, reencarnação e desencarnação, temos que o indivíduo deixe um ambiente e vai para outro, onde a vida, incessante e pujante em ambos, lhe ofertará novas chances de aprendizado, visando a seu crescimento moral. Aguardando que o público presente assimilasse tais conceitos espíritas, o expositor logo retomou. Recorrendo sempre aos proveitosos ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar ali, na parte 2, capítulo 3 da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, no subtema Separação da Alma e do Corpo, importantíssimos fundamentos sobre o que aqui estamos tratando, vindos dos espíritos iluminados que confirmaram a Kardec. Na questão número 154, não é dolorosa a separação da alma e do corpo. Na questão número 156, na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe vida orgânica, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Após pequena interrupção, houve o prosseguimento. Aplicando essas transcendentais assertivas ao atual aproveitamento de órgãos de uma pessoa com morte encefálica, assim definida pela medicina, na qual o coração ainda funciona unicamente porque está monitorado por máquina, nada objeta a considerarmos que no indivíduo há vida orgânica, tendo a alma já voltada à vida espiritual. Como muitas pessoas estavam interessadas em saber sobre a dor no espírito do doador, Humberto esclareceu. Ainda sobre a dor que possa sentir o espírito, relativamente ao que aconteça com o corpo que lhe tenha servido, nunca poderemos nos esquecer de que, pela junção mental como no suicídio, por exemplo, há reverberação dolorosa na decomposição material. Certamente, num grau muito maior do que no eventual aproveitamento de órgãos, a revelia de quem dele se serviu na vida física. Acrescentamos até que nos transplantes, as preces e boas vibrações dos beneficiados e seus amigos e familiares agem como poderoso analgésico às dores resultantes daquele apego. Num gesto de calma fechou os olhos para logo continuar. Após o nascimento, a criança é mais amparada espiritualmente por alguns anos, tendo em vista que o espírito passou por um processo de esquecimento das vidas anteriores e nessa condição está apto a receber e assimilar novos conhecimentos. Após a morte, tal esquecimento não se dá, o espírito não esquece a vida física cessante e mesmo, em muitos casos, nela permanece mentalmente, nem sequer tomando conhecimento do desenlace. Esse é o caso específico das pessoas apegadas aos bens terrenos e aos valores materiais. Precisamente aqui, podemos desenhar o perfil de quem tem condições de ser doador de órgãos após a morte, aquela pessoa desapegada de posses, sensível e boa, que dispensa parte de suas ocupações em benefício do próximo e, sobretudo, que tem consciência de que Deus, sendo o amor integral, abençoa todos os atos por amor realizados. Assim, não depende de ser espírito doador, depende, isso sim, de ser confiante na justiça divina, desprendido e caridoso. Concluiu. A gratidão do receptor e dos seus familiares e amigos, além da própria admiração nem sempre manifestada de forma ostensiva, mas sentida com certeza, das equipes médicas dos transplantes, todas essas vibrações somadas formam um feixe luminoso de alto poder energético, emitindo forte luz que se dirige ao espírito do doador desencarnado, propiciando-lhe indizível bem-estar. Podemos dizer, sem receio de contradita, que o doador é um semeador de felicidades. Feitas as contas, resulta um enorme saldo positivo para ele. A melhor recompensa. Tão eloquentes foram as explicações de Humberto, calando fundo no coração e na mente de quase todos os presentes, que ninguém mais formulou nenhuma pergunta. À saída,
uma jovem confidenciou ao noivo. Puxa vida! Depois do que ouvi, dá uma vontade danada de doar o corpo todo, você não acha? Entrando no clima, o rapaz brincou, quando nos casarmos vamos fazer isso, um para o outro. Sentindo uma pequena repreensão, seguida de afagos, agora emprestando sinceridade aos votos, a moça inquiriu, vamos juntos, logo na segunda-feira cedo, declarar que somos doadores? Eu estava justamente pensando nisso. Tão descontraídos estavam que não perceberam que algumas pessoas ouviram seu carinhoso diálogo. Ari, Luísa, Anne, Angelina, Meire e Américo. Ari e seus familiares estavam emocionadíssimos. Até parecia que aquela noite de bênçãos fora preparada para eles. O doutor Renato abraçou-os, atencioso e contente por vê-los ali. Luísa e o marido, tendo a realidade dos dois planos, o material e o espiritual, escancarada à frente de sua vida, até então afastada do reino de Deus, tomaram uma decisão, assim como há pouco fizera o jovem casal. Nunca pensei, confessou Ari, que o espiritismo navegasse nesse mar de tão profundos conhecimentos. Estou impressionado e feliz. Eu também nem sabia dessas coisas, tanto que agora me sinto muito mais confortada. Com tudo o que nos aconteceu, solidarizou-se Luísa. De hoje em diante, vou estudar os fundamentos da doutrina dos espíritos, pois, além de considerar bastante lógicas as informações que foram transmitidas, encontrei conforto nelas. Luísa, num gesto de concordância, ainda complementou. Há uma coisa que não tem naquele centro espírita e achei ótimo. Ari sempre fora o homem que gostava de refletir sobre os paradoxos, mas aquele que sua esposa apresentara a ele não decifrou. Inquiriu, ué, se não tem, como é que você pode ter gostado? Lá não tem espelhos, nem mármore. Não houve necessidade de detalhes. Reciprocamente, ambos captaram quanto estavam mudados. 16. Três Marias. Algum tempo depois, coincidindo com o casamento de Meire com Américo, uma espetacular notícia viria a inundar de alegria o lar de Ari. A gravidez de Anne desenvolvia-se com bom andamento. A despeito dos trigêmeos. Ou melhor, das trigêmeas. Sob recomendação médica, Ari deveria manter-se afastado dos negócios por 6 meses, a contar da data da sua cirurgia. Luísa preferiu ficar ao lado do marido, assistindo na convalescença. Meire, a pedido da mãe, assumira as rédeas da empresa. Livrara-se da toxicomania de forma definitiva, por decisão própria, difícil, mas corajosa. Mas uma vez a vontade havia vencido a batalha contra o vício. De forma surpreendente para todos, todos mesmo, Meire vinha incumbindo-se da responsabilidade com até então desconhecida competência administrativa, além de tino comercial. Dera ordens ao encarregado de recursos humanos para não recusar candidatos a emprego que fossem ex-toxicômanos. Aliás, com sabedoria e bondade, empregava-os, sim, encaminhando-os para estágio inicial de 1 ano junto às pedreiras de onde o mármore verde era extraído. Lá, sob rigoroso esquema que implantara, não havia possibilidade de tramitar drogas e, assim, aqueles que, na prática, não demonstrassem recuperação progressiva, geralmente se demitiam. As duas amigas de Meire, que eram suas inquilinas, igualmente deixaram as drogas, com amplo apoio dela, que ainda as empregou em sua empresa. Gratas pelo generoso financiamento do apartamento, mas principalmente pela assistência moral, tornaram-se funcionárias dedicadas e amigas fiéis. Quando as 3 meninas chegaram ao mundo, o lar de Ari transformou-se num só rebuliço. Até então, vinha ele se recuperando bem do transplante, a ponto de ter iniciado breves jornadas de atividade na sua empresa, sempre próspera. Meire dera conta do recado, isto é, assumir as rédeas da direção comercial e industrial com raro senso de oportunismo, daí resultando bons lucros. As irmãs adotivas de Anne, nos momentos que antecederam ao parto, por estranha simbiose começaram, elas também, a sentir dores abdominais. O doutor Américo, sempre atencioso e acompanhando o estado de saúde de todos,
Diagnosticou aquilo dores de gravidez psicológica. Talvez tivesse razão. As dores que surgem espontâneas, sem ferimentos ou sem quaisquer outros danos, externos ou internos, na verdade são impressões que transitam do perispírito ao organismo, via um bom estafeta condutor, o sistema nervoso central. Cumpre destacar que, no caso de ferimentos, ainda é o sistema nervoso central que leva a notícia ao cérebro e este a repassa para o cérebro perispiritual, daí desencadeando o processo da dor física. Até certo ponto, com a cautela que o delicado assunto impõe, talvez não seja exagero de nosso turno considerar o sistema nervoso central como sendo a parte mais materializada do perispírito, ou, ao contrário, a parte mais sutil da matéria orgânica, algo assim comum entre meio de densidade entre um e outro daqueles corpos. O que o corpo manifesta é reflexo do que o perispírito registra. Está mais que provado que a matéria física não sente dor, embora seja nela que a resposta reflexiva ao estímulo se manifeste. Na verdade, o perispírito sim, este que é a sede das sensações, como já vimos em O Livro dos Médiuns, citado anteriormente. Assim, Alva e Alice, co-participes daquela gravidez, nela concentraram suas vibrações, daí advindo, nelas, em retorno reverberativo, as dores que Anne sentia. De um jeito ou de outro, tiveram que receber analgésicos. Impossível Ari, aos serviçais e ao próprio Dr. Américo não achar muita graça naquilo, embora disfarçassem. Luísa, Mary e Angelina, alvoroçadas diante dos primeiros sintomas do parto, ficaram, elas também, carentes de algum cuidado, que o Dr. Américo providenciou. Agora, era mesmo difícil Ari não dar risadas, pois naquela casa até parecia que 6 mulheres estavam prestes a dar à luz. Conduzidos todos ao hospital, em 2 ambulâncias, em menos de 1 hora ecoaram na sala de partos os altissonantes vagidos dos 3 saudáveis bebês. A primeira manifestação sonora de um espírito que reinicia nova etapa terrena, seja a hora do dia ou da noite que for, é sempre algo comparável à festiva manifestação da natureza, na alvorada de uma nova manhã, em que aves canuras, alegres e céleres, cruzando os ares, conclamam a todos os seres que repousavam para o reinício da dinâmica física de mais um estágio de prosseguimento evolutivo, um novo dia, para construir, incessantemente. O anúncio de que tudo transcorrera bem funcionou como a liberação geral da barragem de uma represa, cujas águas rolaram, isto é, lágrimas de felicidade. Choravam os bebês. E a mãe. Choravam a avó, a bisavó, a tia, as tias-mães. Choravam até as 3 enfermeiras, cada uma com um bebê. Ari, com o pensamento fixado no filho, sentindo-se em estado de sublime graça, sentia o coração qual taça derramar amor na alma. Chorava ele também. De comum acordo com todos, as meninas se chamariam Mariane, Maria Alva e Maria Alice. Tempos virão em que os olhos humanos integralizarão seu potencial, admitindo visualizar determinadas ocorrências do plano espiritual. Em outras palavras, uns mais, outros menos, no futuro todos seremos médiuns videntes, podendo testemunhar o desdobramento físico-espiritual de várias ações, de vários acontecimentos, em várias oportunidades. Ali, só Angelina teve esse privilégio, presa de emoção pelo andamento de tão significativos fatos, em lágrimas e em preces, quase perdeu o controle quando viu Anderson, ladeado por 2 enfermeiros, aproximar-se das filhas. Beijou-as, ternilongamente. Depois, uma a uma das pessoas, abraçou-as, com carinho. Aproximou-se do pai, que chorava de intensa alegria. Abraçou-o forte, fazendo que o coração que pulsava no peito de Ari recebesse intensa radiação, traduzida por gotículas de luz que, saindo do tórax do filho, iam aninhar-se no do pai. O seguir, o neto olhou-a, enternecido. Nada disse. Nem precisava. Seu olhar era só doçura, me disse. Angelina, em verdadeiro êxtase, viu que os olhos dele pareciam 2 lanternas de foco brilhante que, da cintura para cima, era como se houvesse lâmpadas acesas na região dos órgãos que doara. Não resistindo à emoção,
Fixou o olhar no peito do neto. Lá estava. Um outro coração, tão iluminado, que tanta luz cegou momentaneamente. Mesmo sem ver, percebeu que o neto se aproximara. Beijou-a na testa e nas faces, com delicadeza e carinho. Quando as retinas voltaram à normalidade, Anderson já tinha partido. Ao terminar a leitura deste livro, provavelmente você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas de que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando ou até mesmo emprestar àquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente. Fim.